Edson, é o seguinte, a questão, a gente queria comentar, se eu comentasse com a gente essa questão, que é a 16, é uma questão típica de FUVEST, é uma questão que veio uma surpresa, como que o senhor entende essa questão? Tem como colocar a questão agora? Tem sim, daqui a pouquinho a gente já vai colocar na tela a questão 16. Então, já vou iniciar então para a gente não perder muito tempo aqui, né? Nessa questão aí nós temos então 4 subitens e haveria a necessidade de você realizar um cálculo, só que esse cálculo é um cálculo básico, né? A partir do enunciado. O enunciado ele diz a fenistonúria é uma doença que tem herança autossômica recessiva, ou seja, aquilo, né, dos genes dominantes, azão, azinho, né? Ou no caso, a fenistonúria, né? Você poderia usar as letras Fzão, Fzinho. A fenistonúria é uma doença de herança autossômica recessiva. Se é recessiva, é uma doença causada pelo gene recessivo, que, por exemplo, eu chamarei de Fzinho, né? Então, uma pessoa com fenistonúria, né, um fenistonúrico, ele seria Fzinho, Fzinho, tá? Considere a prole de um casal, os filhos, né, de um casal de heterozigóticos quanto à mutação que causa a doença. Repare que ele já coloca no enunciado a condição. Qual é a condição? Que o casal seja heterozigoto. E o que é ser um heterozigoto? É aquele indivíduo que apresenta o que nós chamaríamos, né, de genes alelos diferentes. Ou seja, se eu estou utilizando o termo Fzinho para o gene recessivo causador da fenistonúria, utilizarei a letra Fzão, né, Fzão, para a característica normalidade. Esses dois indivíduos aí, o casal é composto por 2 indivíduos que são Fzão, Fzinho, né? Então, o pai seria Fzão, Fzinho, a mãe Fzão, Fzinho, ambos heterozigotos, com genes alelos diferentes. No item A, ele coloca qual a probabilidade de o genótipo da primeira criança ser igual ao dos seus genitores. Ou seja, qual a probabilidade dos genes da criança, considerando esses, né, genes da fenistonúria, qual a probabilidade dos genes da criança serem idênticos aos de seus pais? Então, o pai é Fzão, Fzinho, a mãe é Fzão, Fzinho. Qual é a probabilidade da criança nascer Fzão, Fzinho? Tá? Independentemente do sexo dessa criança. Pois bem, para isso, muitas vezes, a gente realiza certos esquemas, como um conhecido como quadro de Punnett, ou quadrado de Punnett, né? No qual você coloca os genes em questão dos pais, pai e mãe, e aí você começa a cruzar estes genes para que então você consiga perceber quantas combinações diferentes de filhos poderiam ser criados em relação ao genótipo, né? Nesse item A, ele fala qual é a probabilidade de o genótipo da primeira criança ser igual ao de seus genitores. Se você fizer este esquema, você perceberá que a chance ao fazer o esquema é de 50%, é de 1/2, tá? Entendi. E aí, passando para B... No item B, ele coloca assim, qual é a probabilidade de as 2 primeiras crianças apresentarem fenilcetonúria? A fenilcetonúria, recorde que é um tipo de doença, né, de deficiência autossômica recessiva, tá? Consequentemente, ele está perguntando qual que é a chance das 2 primeiras crianças nascerem com o genótipo, explicado anteriormente nessa entrevista, né? Fzinho, Fzinho. Ora, eu preciso de 2 crianças que tenham esse tipo de situação, tá? Dessa maneira, se você fizer novamente o cálculo, você encontrará que a chance de uma criança nascer com fenistonúria é de 1 em 4 possibilidades, 1/4. Como são 2 crianças, então uma criança e outra criança também, tá? Em genética, muitas vezes a gente utiliza essa situação de eventos simultâneos com o nome de regra do E,
né? E aí então você faz uma multiplicação de probabilidades, você tem aí uma chance em 16, 1/16, tá? Item C. No item C, ele coloca lá, se as duas primeiras crianças forem meninos que têm a doença, qual é a probabilidade de uma terceira criança ser uma menina saudável? Olha que ponto interessante. No item C, ele coloca que as duas primeiras crianças nasceram meninos. Tudo bem? Isto a gente poderia pensar como uma pegadinha, tá? Nessa questão. Por quê? Porque a cada gestação é uma nova probabilidade de ocorrência de uma determinada característica a qual está sendo estudada. Tem relação com né? as anteriores? Isso. E aí, consequentemente, a gente poderia ter esse item C escrito assim, ó, qual a probabilidade de uma terceira criança ter uma menina saudável, de nascer uma menina saudável, né? Fazendo novamente o cálculo, você verá que a chance de nascer saudável, se a chance de nascer com a deficiência é de 1 em 4, a chance de nascer saudável seria de 3 em 4, tá? E no caso não é somente saudável, é saudável e do sexo feminino. A chance de nascer do sexo feminino é de 1/2. Então você tem aí um cálculo de probabilidades que levaria a 3/8. Só adiantando um pouco, professor, a D é tranquila também ou é difícil como as outras? Olha, eu diria o seguinte, eu diria que os 4 subitens, eles apresentaram uma gradação de dificuldade. Isso foi algo interessante desta questão, tá? O item A mais tranquilo, se você sabe o item A, você consegue resolver o item B. Se você sabe o item B, vamos deixar um pouquinho mais difícil, o item C. E assim vai, até que chega no item D. O item D ele é colocado assim, se a primeira criança for clinicamente normal, qual é a probabilidade de ela não possuir a mutação que causa a fenocitonúria? Essa é uma questão, eu diria que das 4, a que apresentaria um grau maior de dificuldade. Por quê? Porque nessa questão ele já deixa no item o seguinte, supondo que seja normal. Se aquela criança ela é normal, você já descarta a possibilidade dela ser fenilcetonúrica, porque o enunciado está falando, ela é normal, né? Então, o que você tem que fazer? Na hora do seu cálculo, você só pode considerar as crianças que são normais. Você não pode considerar dentro do seu cálculo as crianças que apresentam a dada doença, né? A dada deficiência aí genética. Bom, consequentemente, você tem aí, fazendo os cálculos, você tem, realizando os cálculos, a proporção aí de 1/3. Tá? De probabilidade. Por quê? Porque poderiam nascer crianças heterozigotas, azão, azinho, mas se forem, no caso, né, eu estou usando a letra F, Fzão, Fzinho, mas se fosse o caso, uma criança Fzão, Fzinho, ela apresenta o gene para a fenilcetonúria, então não poderia ser este caso. Sim. Consequentemente, ele estaria procurando, na verdade, nesta questão, o indivíduo Fzão, aquele que não apresenta o gene em questão da fenilcetonúria, fazendo com que nós acabemos chegando no item, melhor dizendo, na proporção aí, né, de 1/3. Tá? Professor,